E vamos falar dele. Vamos falar dele. O homem não para. Bolsonaro evolui satisfatoriamente, mas continua sem previsão de alta. O presidente foi submetido a uma tomografia que apontou melhora na obstrução do intestino. Internado há 2 dias, Jair Bolsonaro teve melhora em seu quadro de saúde e continua evoluindo satisfatoriamente, segundo o boletim divulgado nesta sexta-feira. De acordo com os médicos, um exame de tomografia mostrou melhora na obstrução do intestino. Não há, no entanto, previsão para alta hospitalar, mas vem melhorando a cada dia e parece que não vai precisar de uma cirurgia. Para comemorar, graças a Deus, oração de todo mundo junto. E aí eu coloquei uma matéria do Globo, sua manchete, não foi à toa. Você vê, né? Ele só está reafirmando. A tomografia mostra melhora do quadro clínico de Bolsonaro, diz o boletim médico. Tem lá a foto de Bolsonaro. Eu até aumentei aqui a legenda, matéria da Globo, ó. O presidente Jair Bolsonaro despacha com seu chefe de gabinete, Célio Faria, no quarto do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Tá lá, foto. Essa foto também rodou nas redes sociais. Você vê aqui, ó. O Rafael Glau falando, ó, jovem de esquerda, né? Ao saber que Bolsonaro foi internado às pressas, tem que parar de ser maricas e mimimi. Realidade do jovem. Isolado em casa, de moletom o dia inteiro, com medo de ficar doente e atualizando, né, o perfil do White lá para ver se tem alguma novidade. E o que é que o Bolsonaro tá fazendo? Trabalhando, cheio de tubo pendurado. Felipe, né? Deixa de ser fresco. Deixa de ser fresco, Bolsonaro. E, ó, parece que o cara é fresco. Cheio de tubo conectado, tá lá. Despachando, lendo, ver se realmente dá para assinar. Tá lá com o assessor. A mesma foto que estava também lá no Globo. E por que eu trouxe essa foto? Olha a matéria da Veja. Olha quão baixo a Veja consegue descer. Chefe de gabinete de Bolsonaro é fotografado sem máscara no hospital. Não é falando, ó, o presidente tá trabalhando, o presidente vem se recupera, não. Ó, tá sem máscara. Criminoso. Ridículo, né? Ridículo. É em grande imprensa brasileira. Aí depois reclama, estamos sendo atacados. Isso, aquilo, outro. Tá sem máscara. Essa é a preocupação que a Veja tem. Mas tudo bem, vamos continuar. Olha só, isso daqui também mostra um pouco da hipocrisia, né? Acuse-os do que você faz. Alexandre Frota estava aí, colocando a foto de Bolsonaro, fez uma charge, né? E dizendo que o Carluxo estava te usando a situação para fazer marketing político. Quando, na verdade, quando o Bolsonaro tomou a facada, olha quem estava lá. O Alexandre Frota. Ele vai, bate foto do lado, ó, estou aqui, para fazer marketing para ele. E quer acusar Bolsonaro de estar se valendo da doença. É mole. É muita cara de pau, né? Mas tudo bem. Pra gente fechar aqui essa primeira parte e começar a falar da questão da CPI. Isso aqui é meio complicado. O que disse Fux a Bolsonaro no particular dessa semana? Teve aquela reunião, ia ter uma reunião, né, entre os 3 poderes, não teve, que o Bolsonaro se internou no mesmo dia, mas naquela conversa de 20 minutos, o Fux chegou a falar algumas coisas para Bolsonaro, e vejam só. No fim da semana passada, depois de Jair Bolsonaro soltar os cachorros em cima do Barroso, inclusive com ofensas pessoais, os colegas de STF do presidente da Justiça Eleitoral conversaram sobre como reagir. A posição comum no território, sempre dividida do Supremo, era que o presidente havia passado de todos os limites e precisaria ser confrontado com igual vigor. Corporativismo, né? Nota oficial não bastaria. Os ministros pediram que o recado fosse dado olho no olho. E assim foi feito por Fux. Na segunda, o presidente do Supremo, usando um tom conciliador, ponderou com Bolsonaro que todo o tribunal ficou incomodado com o nível de agressividade adotado contra o Barroso e que a situação era muito séria. E depois a matéria fala, ó, Bolsonaro, eu acho que você não quer ter todos nós contra você. E eu me pergunto lendo isso, né? O que é que pode ser feito, né? Para que cada poder fique dentro das 4 linhas que, sabe, lhe delimitam. Não, tá, político faz política. Jurídico cuida da lei. Sabe? Não faz política. Mas a gente fica se perguntando isso. Mas vamos continuar. Vamos falar agora da CPI. Mais uma narrativa caiu por terra. Toda hora, né? A mídia, a oposição, adora inventar coisas para criar escândalos. Escândalos. Que não faz diferença nenhuma.
Falaram que tinham áudios de Bolsonaro. Que ele se comprometia, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo outro. E aí não tinha nada. Primeiro foi o Luiz Miranda que falou que não tinha áudio. E agora o Globo nos informa, em depoimento à Polícia Federal, irmão de deputado Luiz Miranda diz que não gravou conversa com Bolsonaro. O irmão de Luiz Miranda, o servidor Luiz Ricardo, foi ouvido no inquérito que apura suspeitas de prevaricação de Bolsonaro. Como ele depois, na condição de testemunha, tinha obrigação de dizer a verdade. Questionado, ele confirmou à PF ter levado o relato de irregularidades envolvendo a compra da Covaxin, mas negou ter gravado essa reunião. Mentindo, né? Pra mídia, tudo bem. A informação de seu depoimento foi confirmada ao Globo por fontes que acompanham o caso. No depoimento à CPI, Luiz Miranda disse não ter gravado o presidente. Posteriormente, entretanto, surgiram rumores nos bastidores que existia uma gravação. Em entrevista no Roda Viva, na última segunda-feira, o deputado sugeriu que seu irmão poderia ter gravado a conversa. É que ele vai não vai, vai não vai, vai não vai. O importante é ter matéria na imprensa para atacar o governo e gerar um certo desgaste. Participaram da reunião no Alvorada Luiz Miranda, Luiz Ricardo Miranda e um ajudante de ordens do presidente, segundo seu relato. E o Luiz Miranda no Roda Viva tinha dito o seguinte: eu jamais gravaria um presidente da República, mas eu não estava sozinho na sala. E nem todo mundo que estava na sala confia no presidente. O assessor não ia gravar, né? Então só poderia ser o irmão do Luiz Miranda. Procurado, a Globo procurou o Luiz Ricardo, ele desconversa e diz que não foi perguntado diretamente pela Polícia Federal sobre áudio ou gravação. Questionado sobre se a gravação existe ou não, afirma que prefere não responder. Não, eu vou ficar quieto, vou ficar calado. Pelo amor de Deus, né? Falou pra polícia? Fala, irmão. É porque vai atrapalhar, né? Vai deixar a turminha do Renan Calheiros triste. Vai ser uma narrativa a menos. Ainda mostrar que criaram uma narrativa só para desgastar o governo. Então vai se virar contra a CPI. A gente sabe como é que esse pessoal trabalha. E aí quem é que aparece para ajudar os irmãos Miranda? Passar aquele pano de veludo? Sérgio Moro. Sobre gravações. Leia o artigo do ex-juiz Sérgio Moro na nova edição da revista Cruzoé. Eu podia trazer o artigo inteiro e mostrar que Moro está defendendo os irmãos Miranda, artigo longo, mas eu posso trazer o resumo do antagonista, que é do mesmo grupo, que eles soltam, né, a postagem com a matéria completa e toda sexta-feira eles também soltam aquele resumiu, a sinopse do que Moro falou. Vamos direto ao ponto no resumo. E tá aqui, ó. Abre aspas. A pessoa que realizou a gravação não pode ser penalizada, diz Sérgio Moro. O áudio que Luiz Miranda insinua ter ressuscita a discussão sobre a validade de gravações não autorizadas enquanto provas judiciais. E tá lá o Sérgio Moro. Tá lá embaixo, a redação, o antagonista. A Elisa diz, zero surpresa, para quem sempre se achou acima da lei e defendeu grampo ilegal sem qualquer pudor, o uso da mídia e de vazamentos para a imprensa é a forma de evitar pressões da sociedade. Fez isso na época da Lava Jato, o mesmo que Luiz Miranda faz agora. Covardes, tem método. E, gente, essa aqui é uma discussão que parece, às vezes, assim, a mil maravilhas. Ah, mas a pessoa pode gravar e aí vai pegar no flagra, pega outro e começa a expor várias coisas. Olhando por esse lado, beleza, se você usar para você pegar criminosos, é interessante. Mas imagina o seguinte, imagina se a justiça fala que você não precisa de uma autorização judicial para gravar alguém. Nesse país, chamado Brasil, cheio de almas honestas, imagina o grava-grava, o grava-grava, grava-grava. Todo mundo gravando todo mundo. Já vai começar aquele caos. Imagina. Em vez do cara usar os áudios, sabe, para desvendar crimes, ele vai usar como coerção. Não vai ser nem contra o governo, tô falando assim, a oposição. A galera assim, né, que gosta de fazer coisa errada. Ó, eu tenho teu áudio, viu, irmão? Eu sei que tu tem o meu, mas eu também tenho o teu. Então se eu cair, tu cai junto comigo. Aí ninguém cai. Aí fica, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Fora o quê? Se todo mundo pode gravar e gravar não é crime, se a imprensa já gosta de pegar falas de Bolsonaro e editar para remover do contexto e dar a entender que Bolsonaro é um criminoso, que tá falando besteira, que tá fazendo aquilo outro, imagina aí podendo gravar à vontade sem se tornar um crime. É colocar o Brasil em um estado policialesco.
sabe? E o tempo todo, essas coisas são utilizadas para quê? Hoje em dia, acho que a maioria de vocês já consegue entender. Para criar fatos jurídicos. A imprensa solta um escândalo com ares de crime configurável na Constituição, no Código Penal, e aí os políticos, ou algumas pessoas, ONGs, institutos, vão e dão entrada na justiça. Ou seja, a justiça fica cheio de pedidos de investigação, e você, assim, quanto mais pedidos de investigação a justiça tem, mais a justiça pode ir atrás de mais e mais pessoas, aumentando exponencialmente o poder do sistema judiciário como um todo. Esse é o projeto de poder de Sérgio Moro. Tornar o jurídico, sabe, um leviatã, sabe, um monstro dos mares. Então a ideia, não, a gente vai usar aqui, a gente vai grampar todo mundo, vai pegar um monte de criminoso. Não vai. Não vai acontecer isso no final das contas. Vai acontecer o contrário. Mas vamos continuar. Sérgio Moro, a gente sempre espera isso.